Olá, vamos para o quarto vídeo sobre noções básicas de direito processual civil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as decisões do juiz, sobre a sentença, sobre os recursos. Como nós temos dito desde o primeiro vídeo, estamos falando em um conflito existente entre A e B. Neste conflito, não houve uma solução amigável, então foi chamado um juiz para resolver este conflito entre as partes. O juiz, ao longo do processo, ele toma algumas decisões, que são chamadas de decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. Esse palavrão grandão aqui significa decisões que o juiz toma ao longo do processo que não colocam fim ao processo. São decisões que ele toma para dar andamento, para fazer o processo andar. Por exemplo, ele decide marcar audiência, ele decide pedir provas, pedir perícia dentro do processo. Então, são pequenas decisões que o juiz toma que não colocam fim ao processo, mas fazem o processo andar. E existe um outro tipo de decisão que se chama sentença. Essa sim tem o objetivo de colocar fim ao processo, de resolver o conflito existente entre as partes. Então, essa sentença diz se o autor tem razão nos seus pedidos ou não. Porque foi o autor, foi o A, no nosso exemplo, o A que pediu para o juiz julgar. Então, o juiz vai dizer para A, você tem ou não tem razão. A sentença pode ser procedente. O nome aqui, o nome jurídico, né, utilizado no meio jurídico, é procedente quando A ganhou a ação e B perdeu, tá? Então, A pediu para o juiz julgar um conflito, decidir sobre um conflito e ele ganhou. O juiz chegou à conclusão que ele tem razão, então ele ganhou a ação. Improcedente. Improcedente. É o contrário. Improcedente. A perdeu e B ganhou. O juiz chegou à conclusão que as coisas que A disse não são reais, A não tem razão, então ele não deu ganho de causa, ele não considerou que A tem razão nas suas alegações. Então, o processo, a ação foi improcedente. E existe a possibilidade de ser parcialmente procedente. Quando é parcialmente procedente, significa que o juiz entendeu que A tem razão em parte do que ele disse e B tem razão em parte do que ele disse. Então, não foi um ganho de causa total para A. Por exemplo, se A pediu danos morais e danos materiais e o juiz chegou à conclusão que os danos morais não existiram, que só existiram os danos materiais. Então, o juiz condenou B a pagar para A somente os danos materiais e não os danos morais. Então, uma parte do que A pediu foi ok, o juiz deu, e uma parte do que A pediu, o juiz não deu. Por isso, parcialmente procedente. Beleza? Até aqui, beleza, né, gente? Então, vamos lá. Vamos dizer que a sentença foi procedente. Só para dar um exemplo. Então, a sentença, A entrou com uma ação contra B, pediu para um juiz julgar o processo e o juiz deu procedente. Ele deu ganho de causa para A, procedente. A ficou feliz e B ficou triste. Então, foi um juiz
Deixa eu diminuir aqui, senão não vai dar para escrever tudo. Juiz de primeira instância. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra instância. Juiz de primeira instância é o juiz da cidade, é o juiz do local onde o processo aconteceu. Então vamos imaginar que foi em São Paulo. Na cidade de São Paulo existiu um juiz que julgou um processo procedente e esse juiz é chamado de juiz de primeira instância na cidade. Como eu disse, o A ficou feliz porque a sentença foi procedente, mas o B ficou chateado. Então o B não gostou nada dessa decisão do juiz e ele... Eu vou apagar aqui, gente, porque eu acho que vai ficar melhor de um outro jeito aqui para vocês entenderem melhor, para vocês terem esse registro. Rapidinho aqui, sentença. Esqueci de escrever sentença procedente. Juiz, primeira instância. Tá? O B ficou chateado que o B é o réu que perdeu a ação porque foi procedente. Ele ficou chateado, ele não se conformou com a sentença, ele não concorda com a sentença e ele vai pedir um novo julgamento desse processo. Ele vai pedir um novo julgamento para o mesmo juiz que já julgou o processo? Não. Ele vai pedir que o processo seja novamente julgado, mas não pelo mesmo juiz, não pelo juiz da cidade de São Paulo, não pelo juiz de primeira instância. Ele vai entrar com um recurso, vamos colocar aqui, ó, recurso. Recurso é um pedido para que o processo seja novamente julgado. Como eu disse, o processo não vai ser julgado pelo mesmo juiz. Ele já deu o parecer dele, ele já diz o que ele pensa sobre esse processo. Ele já diz o que... Ele já deu a decisão dele, a sentença dele sobre esse processo. Então, esse recurso, a gente usa o termo, o processo subiu para o tribunal. Então, o recurso faz com que o processo suba para o tribunal. Então, daqui para frente, serão os juízes de um tribunal que irão julgar o processo. Isso se chama segunda instância. Tribunal. Não é mais um juiz de primeira instância. TJ, Tribunal de Justiça. Então, o processo saiu da primeira instância, foi para a segunda instância para ser julgado por juízes de um tribunal, que são juízes, agora não é mais só um juiz. Chama uma turma. Turma é o nome que se dá ao grupo de juízes que vão julgar esse processo. Por isso que a gente ouve falar às vezes, teve um voto, 2 votos a favor, 1 voto contra. O que é isso? Os juízes do tribunal vão se reunir para julgar novamente aquele processo e definir se a sentença deve ser mantida ou reformada. Se ela for mantida, vai prevalecer a decisão que o juiz de primeira instância tomou, a sentença dele vai ficar intacta, vai ficar como foi feita, e o processo vai permanecer, o B vai continuar perdedor e o A vai continuar vencedor desse processo. Isso se ela for mantida pelos juízes do tribunal, que se chama desembargadores. Caso ela seja reformada, significa que os desembargadores do Tribunal de Justiça chegaram à conclusão que a sentença não estava correta. Então, ela vai ser reformada. Essa decisão do tribunal, a decisão do juiz se chama sentença. A decisão do tribunal se chama acórdão, tá? Acórdão. Vamos dizer que a sentença seja mantida. E B continuou chateado, certo? B continua inconformado e entra com um novo recurso.
mais um recurso. Mais um recurso. E agora, quem vai julgar? Novamente, o mesmo tribunal que já julgou uma vez vai julgar novamente? Não. O juiz de primeira instância que já julgou vai julgar novamente? Não. O processo vai ser enviado para terceira instância, que é a última, tá? Ao invés de chamar Tribunal de Justiça, se chama STJ ou STF. Não vem ao caso aqui a gente entrar na diferença nos tipos de processos que são julgados pelo STF e os tipos de processos que são julgados pelo STJ. Não faz sentido a gente explicar isso aqui. Vocês só precisam saber que depois da primeira instância ele sobe para a segunda e depois sobe para a terceira. Que na primeira instância é um juiz, na segunda instância é uma turma de desembargadores no Tribunal de Justiça e no STF também são vários juízes que julgam o processo, tá? Aqui também chama acórdão e também vai acontecer a mesma coisa. Ou vai ser mantida a decisão do tribunal ou vai ser reformada. No exemplo que eu dei, a sentença foi procedente, A ficou feliz, B ficou triste, B entrou com recurso para o TJ, foi mantida a sentença, B entrou com recurso para o STF ou STJ, de acordo ao tipo de processo, e foi mantida de novo a sentença. Mas existe também outras possibilidades. Existe a possibilidade, por exemplo, de, na segunda instância, decidirem reformar a sentença. B estava triste, entrou com recurso, o tribunal concordou com o que B falou e reformou essa sentença aqui. Falou, não, B tem razão, A não devia ter ganhado esse processo. Reformou, vai prevalecer agora a decisão do tribunal. Né? Aí o que acontece? Agora foi A que ficou triste, então foi A que entrou com o recurso. A entrou com a ação, teve a sentença, foi favorável a ele. B ficou triste, entrou com o recurso, teve o acórdão, foi favorável a ele. Agora foi A que ficou triste, então ele entrou com outro recurso para que seja julgado novamente. Depois daqui, gente, não tem mais instância nenhuma. Depois daqui, o processo acaba. Se chama trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa que não existe mais possibilidade de recurso e que a decisão tomada aqui vai prevalecer. Caso não haja esse recurso aqui, então assim, ó, depois que teve o julgamento de terceira instância, trânsito em julgado. Quer dizer, não tem mais como mudar isso daqui, essa decisão. Caso não tenha esse recurso, caso não haja esse recurso aqui, pode acontecer, né? A pessoa que perdeu o processo, às vezes, não entra com recurso. Ou então aqui, o B perdeu, entrou com recurso e ganhou, né? O tribunal decidiu que, em parte, ele tem razão e A deixa por isso mesmo, falar, o TJ reformou a sentença que estava favorável a mim, mas não foi tão grave, deixa assim mesmo. Eu continuei ganhando, porque o tribunal decidiu que parte da sentença não deveria ser mantida. Então ficou mais ou menos, ficou parte favorável a A e parte favorável a B, então foi mantida dessa forma, parte foi mantida e A se conformou, não entrou com ação. Então, não entrou com recurso. Então, ou às vezes, o próprio B pode entrar com um novo recurso, mesmo tendo ganhado parcialmente, porque ele quer a outra parte, que é a parte que ele ainda não ganhou. Então, ele pode entrar para aquela terceira instância que eu falei. Vamos supor que nenhum dos dois faça isso. Aí, o trânsito em julgado vai ser aqui mesmo na segunda instância. O trânsito em julgado significa que o processo acabou, que a última decisão que aconteceu aqui pelo tribunal vai ser mantida, não tem mais como mudar. E também pode acontecer o trânsito em julgado aqui na primeira instância, quando não tem nenhum recurso, tá?
as partes se conformaram com a decisão que o juiz de primeira instância tomou, então o trânsito em julgado acontece aqui mesmo. Ok? Vamos para o próximo vídeo.